E aí, pessoal? E aí, tudo bom? Algumas pessoas me mandaram, depois que eu fiz uma postagem, sobre a relatoria que foi para o André Mendonça no caso do Banco Master, que ele iria se comportar como os outros ministros foi naquela reunião que foi vazada, né? Dizem que foi pelo Dias Toffoli para poder mostrar que ele não estava sozinho, mostrar força naquela reunião. Aí mostra trecho do Flávio Dino, do Gilmar Mendes, enfim, do Fux e do próprio André Mendonça. Nós temos que entender, pessoal, que naquele momento ali, onde estão só os ministros, aquele ministro realmente que deseja muito a investigação séria, ou pelo menos ter acesso à relatoria, porque lá onde estão as provas contra alguns dos ministros, ele não pode ali, depois do histórico que nós vimos aí dos sorteios eletrônicos de 3, 4 anos para cá, todos os inquéritos mais importantes que passam pelo STF caem na mão do Alexandre de Moraes. Todos. Dizem que vão distribuir através do sorteio, quando vai ver, está no gabinete do Alexandre de Moraes. Tudo está no gabinete do Alexandre de Moraes, tudo. Ou sejam aquelas coisas que são muito polêmicas, os ministros não querem se expor, não querem tratar de assuntos muito polêmicos, ou sejam aquelas coisas que é para perseguir opositores, Bolsonaro, perseguir aqueles que batem, que falam, que fazem crítica ao STF, eles jogam tudo para Alexandre de Moraes, que parece que é o que tem coragem de fazer certas arbitrariedades. E o André Mendonça, sabendo disso, ele querendo, ao meu ver, essa relatoria para pôr ordem no negócio, ele não poderia, naquela reunião, se posicionar contra totalmente ao Dias Toffoli, porque ele iria mostrar, sinalizar, antes de ter a relatoria, de que eu vou fazer justiça. Quem tiver errado vai pagar. Eu não vou alisar a mão de ninguém aqui, não. Eu não vou ser corporativista, eu não vou estar aqui aliado a coisa errada e nem a ministros que estão quebrando com seu código de ética e conduta dentro do Supremo. Ele teria que se posicionar politicamente, não em suas decisões, mas nas relações entre eles e os próximos ministros. Ele teria que ser ali mais leve, né? Por quê? Porque ele entendia, e é o meu ver, que o Supremo não poderia tirar apenas a relatoria do Dias Toffoli e passar para um Flávio Dino, para um Zanin, para um Gilmar Mendes. Por quê? Porque ia dar no mesmo, porque a população e a imprensa hoje entende que aquele núcleo está todo junto. É um núcleo que se protege um ao outro. Aquele momento de afastar o Dias Toffoli da relatoria era um momento não só de afastar, mas de nomear um relator que, para a opinião pública e para a imprensa, fosse o mais isento possível para fazer uma investigação imparcial. E ele sabia que o Supremo precisaria desse relator, mas também ele sabia que não poderia se posicionar totalmente contra o Dias Toffoli ou o Alexandre de Moraes, porque, como eu digo, o sorteio eletrônico poderia não cair nele, né? Por achar que ele poderia ser muito duro na investigação e, mais ainda, nas penas, né? Então eu acho que foi uma questão mais diplomática, mais política ali para ele alcançar o objetivo, tá bom? E vamos lembrar, não é só o Dias Toffoli que está envolvido nessa questão do Banco Master. O Alexandre de Moraes está até aqui com a esposa nesse contrato de 130 milhões de reais. O André Mendonça vai ter uma chance. A gente já percebeu que o ego desses ministros é lá em cima, né? Eles se sentem acima da lei, muitos deles, né? Semideuses e enfim. E em um evento, se eu não me engano, foi ano passado, em agosto, julho, olha o que o André Mendonça disse no evento público com a presença do Alexandre de Moraes na cara dele. O André Mendonça falou o seguinte: criticou o chamado ativismo judicial e defendeu que o judiciário deve agir com autocontenção, ou seja, sem extrapolar suas funções e sem se sobrepor aos demais poderes. Em resumo, ele disse algo assim: o bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo. Suas decisões devem gerar paz social e não caos, incerteza e insegurança. Isso aqui foi uma pancada na cabeça do Alexandre de Moraes por tudo que ele vinha fazendo no Brasil, com relação aos inquéritos infinitos, perseguições, a parte ditatorial da caneta pesada do Alexandre de Moraes. Aí, o Alexandre de Moraes, nesse mesmo evento, respondeu o seguinte: a autocontenção usada como desculpa, isso aqui respondendo ao André Mendonça, no mesmo evento, uma hora depois, poucos minutos depois, para recuar diante de ataques da democracia, o negócio dele é ataques da democracia, é quem mais ataca, né? É coisa de autocrata ou ditador.
Dá para imaginar ele acusando o André Mendonça de ditador, ele sendo mau ditador. E que o judiciário, olha só que como pesado, covarde ou subserviente não é independência. Aqui, em outras palavras, ele chamou o André Mendonça de covarde. O que é que eu quero relembrar esse evento lá do ano passado, em agosto? Porque houve vamos aqui para um português bem popular, uma treta muito séria entre os dois. E isso, para ministro, pelo que eu conheço, não fica esquecido. Eles ficam guardando um momento para dar o revide. E eu acho, sinceramente, pessoal, que o André Mendonça não vai deixar barata essa relatoria, ainda mais ele tendo a oportunidade de expor o Alexandre de Moraes nesses crimes do Banco Master. Eu acho sim. E vou lembrar também, com Dias Toffoli ele teve um arranca-rabo muito parecido. Então vamos aguardar, vamos ter fé, né? Eu sempre espero o melhor das pessoas, mas também fique preparado para as decepções. Mas eu acredito sim que nós vamos ter aí punições e exposição para todos os brasileiros de quem realmente é a Suprema Corte do país. Abraço.